provavelmente pela Analisando, agenda, começaria no dia 31/1. Se ela for possível, restringimos o problema a só começar e não antes de começar a condição original com as ramorques sendo recalculadas. O calendário é outro de fevereiro, fator. Embora ela ainda esteja no caminho crítico, essa atividade aqui de produção possua um calendário. Nós percebemos que as atividades que colocar 24 horas não estão na cor vermelha. E que aparece nós aqui uma folga, e de fato aqui, é uma folga. Vou colocar aqui uma restrição também como 24 dentro horas. Do caminho crítico, essa condição gera uma folga para as atividades que nós encontramos uma folga. Isso dá a impressão aqui de que descontinuando o caminho crítico, gerando um caminho crítico, atrasar num ramo essas atividades, evidentemente, e por outro lado, possui folga para o final do projeto, dá a impressão que essas aqui, por conta do calendário permitir um trabalho, na verdade, dias, todas elas possuem uma folga até o final do projeto. Ou dentro até do fim de semana em dias e noites onde as outras não permitem. Então aparece uma folga aqui e essa atividade aqui também se comporta como se tivesse uma folga muito pequena, mas existindo. Então todos esses elementos que foram comentados, eles vão trazer a descontinuidade do desenho do caminho crítico ou vão atrapalhar o cálculo utilizado por esse método. Que quando esse método foi desenvolvido, não haviam considerações do tipo datas restritivas, sempre era trabalhado com dias ou horas corridas, não havia restrições de calendários ou elas eram administradas de uma maneira muito especial. Nós vamos trabalhar nivelamento de recursos na aula 6. Isso deve trazer também problemas ao entendimento do caminho crítico, uma vez que o CPM é uma avaliação sobre as atividades, sobre a sequência lógica de produção das atividades, considerando todos os recursos disponíveis sem nenhuma restrição, inclusive financeira. A linha de base, a base de referência, é justamente o resultado acordado das datas de início e fim do nosso projeto. A base de referência de tempo do nosso projeto são as datas de início e fim que foram calculadas, programadas, resultado de todo esse processo de planejamento de tempo e que vão ser pactuadas com os envolvidos. Então, nós temos que preservar as informações calculadas em algum campo da ferramenta, em algum lugar, para que possa ser mais tarde resgatado para efeitos de comparação. Aqui no nosso caso, restabelecendo a ordem, com o nosso caminho crítico definido. Tem mais um aqui. Pronto. Chegamos à situação original e digamos que não esse monte de informação, mas que a data de início combinada e planejada mais cedo, a data de conclusão combinada e planejada mais cedo, a duração prevista, o prazo de realização combinado mais cedo, eliminando todos os outros elementos, sejam agora preservadas. Mas essas datas que estão na tela são campos dinâmicos e calculados. Precisamos, então, localizar os campos chamados baseline. Campos baseline. Baseline start, baseline finish, baseline
duration, ou seja, nós vamos preservar nesses campos finish e o duration. Nós vamos preservar nesses campos fixos a referência que nós temos dos campos de planejamento. Como é que nós fazemos isso? O projeto inteiro possui compromissos de início e fim como prazos de execução. Tools, Tracking, gravar linha de base, Set Baseline. Podemos gravar em 10 campos auxiliares ou o campo de referência de trabalho, que é o nosso baseline. Todas as informações daqui serão traduzidas e levadas para os campos fixos. Dessa maneira, nós podemos a qualquer momento lembrar do nosso campo compromissado em função de eventuais reprogramações. Botão direito, barra Styles, eu coloco mais um elemento gráfico, que seria base ou linha de base. Nesse caso, linha de base do tempo. Estamos mostrando as referências gravadas com o elemento que vai ter como referência uma barra na cor preta, mostrando para as atividades que forem normais, só que não do início dinâmico de planejamento, mas do baseline start, que nós já gravamos, com o baseline finish. O resultado é que debaixo de cada uma das barras de atividade, teremos a notação e a representação do início e fim original. O que significa dizer que, se durante o desenvolvimento do planejamento, lembrando que isso foi pactuado por conta do cálculo, e isso se transformou nessa referência de datas. Mas se durante o planejamento for necessário ou for verificado que no futuro 4 dias não são suficientes e sim 6, na atividade 8, 3 dias não são suficientes e sim 6, nós podemos visualizar dentro do diagrama de Gantt as barras, as atividades dinamicamente programadas contra as bases, as referências pactuadas. No nosso caso aqui, o caminho crítico se manteve o mesmo, todas as atividades se mantiveram conforme pactuado, porém, essas duas tiveram prazo alterado, consequentemente datas de início e fim alteradas, e a última, embora não tendo seu prazo alterado, teve sua data de início de realização reprogramada para o futuro. Se não fosse essa base de referência, não saberíamos o impacto que isso causou, causará ao projeto. Nesse nosso caso de exemplo, não houve problema ou não haverá problema nenhum, porque não está no caminho crítico. O problema está restrito a esses elementos, a essas equipes, a essas atividades e a esse responsável, a esse pacote. Na versão 2003, a ferramenta guarda 5 grandezas: início, término, duração, como nós já vimos agora, o custo e o trabalho. O trabalho será visto na unidade 6 e o custo será visto na unidade 7. Dessa forma, a preservação dessas informações garante o compromisso e o impacto de programa
de tempo. A preservação dessas informações dessa coluna garante o pacto do que será feito. Então, até agora nós temos a linha de base, a base de referência do escopo, representada pela programação, definição, detalhamento das coisas que serão produzidas. E temos também o pacto e a base de referência daquilo que chamamos cronograma. A ferramenta não preserva as dependências na sua linha de base. Ela não guarda isso. Essa informação está guardada no próprio arquivo.